Tá começando mais uma edição do Teu Jornal de Domingo. Esse vídeo que ele é dedicado a te fazer feliz no domingo ou segunda. Um abraço para você que tá vendo esse programa tomando um café da manhã. Galera, a notícia que abre esse programa, talvez tu diga, ah, Vini, eu já vi isso acontecer. Mas calma, tá? Acompanha comigo que a gente vai chegar no Brasil também. Pois então, essa semana, né, o Check by Comics, ele comentou no Twitter sobre, ou no X, né, para quem preferir o nome atual, comentou que duas edições de Absolute Batman cruas, né, elas foram vendidas por $1.000 no eBay. E quando a gente diz cruas, né, basicamente o quadrinho sem CGC. Ó. Repara que todos. Tem outras edições de Absolute Batman número 1 que foram vendidas com CGC. E aí a gente até entende que vai ser um valor mais alto, né? Tem essa proteção de plástico, etc, etc. Isso valoriza mais o gibi. Sim, galera. $1.000, mais de R$ 5.000, sendo que o quadrinho originalmente custa $5. Mas assim, claro, tem um nível de raridade aqui. Essa é uma capa exclusiva da Felix Comic Art. O ponto é que isso chegou no Brasil de uma forma curiosa. Veja só, edição. Dá uma olhada na audácia desse anúncio. Edição histórica de Absolute Batman número 1 por R$ 100. Galera, você sabe que a Panini está reimprimindo esse Absolute Batman. Então, assim, dá para comprar no site da editora. Imagino que logo, logo chega na Amazon. O quadrinho ele está em publicação. Ontem eu fui na Panini Point, aqui perto da minha casa, e tinha o Absolute Batman. Tudo bem, sim, é uma edição histórica, mas vai ser uma edição histórica daqui a 2 meses quando esgotar. Agora, sei lá, para mim não parece nem um pouco histórica. Mas olha só que legal. A justificativa. Possibilidade de valorização ao decorrer do tempo. Ao adquirir este volume, você estará investindo para o futuro. Aí a pergunta que eu faço aqui no começo desse programa é: e você? Você está investindo no seu futuro? Quero agradecer ao meu amigo Alexandre Soares, do Estado de Banca, que me enviou esse print que vocês estão vendo. E deixa eu dar um recado. Eu sei que tem um povo, mas que tá começando no meio dos quadrinhos e tá começando, né, entendendo um pouco cronologia, indo atrás de leitura. Todo dia eu respondo o comentário de alguém que tá começando, o que é muito legal. Então sejam bem-vindos ao Dois Quadrinhos. Não caiam nessa. Não comprem gibi dos Mercenários Livres, a galera cobrando valor muito acima do preço de capa. Por quê? Porque tudo que tu pode imaginar está sendo reimpresso hoje em dia. Esse gibi é uma mensal que em algum momento também vai ser encadernado. Então, o grande segredo do colecionismo é a paciência. Ou tu é paciente ou tu é esperto e vende gibi por uma grana para pessoas que querem investir no futuro. Sabe como vocês podem investir no futuro de verdade? É em catarse.me/2quadrinhos. Galera, nesse sábado nós tivemos uma masterclass, uma aula com o Geraldo Borges, onde ele dissecou o Asa Noturna. Sim, o Geraldo, autor do Dick Tracy, Asa Noturna, O Último Detetive. Cara, a gente teve uma aula incrível. Inclusive aqui na tela vocês estão vendo o nome dos apoiadores dos Dois Quadrinhos. Essa aula tá gravada, então se você entrar na categoria do grupo do WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, você já pode entrar, assistir a aula com Danilo Beruti, Chris Petter, Geraldo Borges. A gente aos poucos está fazendo ali uma Netflix dos Dois Quadrinhos, cheio de conhecimento para tu realmente investir no teu futuro e melhorar a tua percepção sobre as histórias em quadrinhos. Você tem ideia que eu abri essa imagem e eu tomei um susto. Então, eu imagino para quem já manja um pouco mais de quadrinhos, esse cara é o Brian Boland. É o Brian Boland desenhando o Absoluto Coringa. Essa é uma capa variante da edição número 15, que sai agora em dezembro, e né, não do Coringa, mas a edição número 15 do Absolute Batman, que vai contar a origem desse vilão. Cara, eu tô muito curioso para dar uma lida, e tem um detalhe aqui que o Jock, né, o Jock vai ser o desenhista dessa edição. Ele conta que o Brian Boland pediu para finalizar os esboços dele do personagem, né, o design desse Coringa monstruoso. Aí o Snyder foi lá no Twitter mostrar pra galera todas as capas variantes, né, pelo menos não todas, né, tem algumas que não estão aqui, mas vamos dizer assim, as principais capas variantes. Galera, eu sei que tem um povo que tá dizendo, ah, mas que besteira, o Coringa virar um monstro. Ou até o próprio Emerson, né? Aqui no canal ele fez uma crítica que eu acho bem relevante, né? Ele comenta que vários vilões do Absolute Batman têm essa característica de serem monstruosos, né? Um body horror. Eu não li ainda o último arco para poder emitir uma opinião assim mais embasada. Mas o que eu posso dizer é, cara, que legal que o Absolute Joker, né? Ou seja,
elementos em geral do Absolute Batman estão viralizando, as pessoas estão falando sobre Marvel e DC como há um bom tempo. Não, só agora eu tô falando Marvel e DC, mas mais sobre DC, tá? Vamos ser sinceros aqui. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Esse cara aqui é o Tim Yan, né? Eu imagino que seja um ilustrador profissional, mas aqui ele fez uma fan art e tem essa capa lindona do Neil Adams, né? De Batman 251 e, pô, ele foi lá e recriou com a versão do Absolute Joker, que tem esse aspecto monstruoso. E sendo bem sincero, né, isso aí tá até bem realista, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso que o Absolute Joker vai fazer com o Batman. Mas é isso, gente. Então, em dezembro, no começo de dezembro, conheceremos a origem desse novo Coringa. Eu tô curioso. Eu imagino que uma pergunta que muitos de vocês estão se fazendo é: por onde anda Leonardo Ravege, né? O italiano que trouxe aqui pro Brasil os ônibus, trouxe as sagas. Pois então, Léo nesse momento está no seu país de origem e, né, ele voltou lá para Itália e, bom, gente, essa entrevista já é mais antiguinha, né? Foi uma entrevista até histórica no canal, foi muito legal. Pá, gente, eu olho esses meus vídeos antigos e fico apavorado, né? Que diferença faz o cara ir num bom barbeiro, né? Isso aí nesse momento não é uma publi, não, é só que, eu dei uma melhorada. Pois então, com o passar do tempo, o Léo acabou virando um amigo aqui do Dois Quadrinhos, a gente se fala de vez em quando. Léo Ravege é o editor-chefe da Blue Ocean Italy, e nesse momento ele está cuidando da linha de quadrinhos de Lego da Marvel, dessa editora, agora no final de outubro. Lá na Itália rolou o Luca Comics and Games, que é meio que dá pra dizer que é a CCXP lá da Itália. E a editora do Léo lançou 2 capas exclusivas por lá, né, dessas publicações de Lego. Uma com o Giuseppe... Não, eu vou falhar miseravelmente. É o Giuseppe Comuncoli, eu acho que é assim que se pronuncia, artista que vocês devem conhecer por conta do Hellblazer, do Homem-Aranha. Cara, eu nunca tinha visto o Giuseppe na minha vida, então tem essa parte legal de poder ver a aparência dos caras. Ele fez uma capa do Miles Morales, tá, ok. E aqui vocês estão vendo o Gabriele Del Otto, né, um desenhista que é um monstro, até eu coloquei um Pantera Negra dele na thumb desse vídeo. Ele eu já tinha visto, tá? Eu já tinha visto a aparência. É engraçado, né? Porque a gente imagina um cara como o Gabriele Del Otto, com um visual mais radical, e é só um cara normal, tipo, de óculos. Mas então, ele desenhou Pantera Negra, e aí de novo, né? Geralmente a gente vê o Gabriele Del Otto fazendo um desenho super diferentão e tal, e beleza, aqui ele tá fazendo uma capa pro Lego. Aqui o detalhe da capa do Gabriele Del Otto. Cara, que coisa linda. É Lego Marvel Avengers, sim, tem quadrinhos de Lego lá na Itália. Aqui tem então o Miles Morales do Giuseppe, né, exclusivo do Luca Comics and Games. Então se você estava com dúvida, né, por onde anda Léo Ravege? Então, ele tá bem, tá publicando lá os quadrinhos do Lego da Marvel e mandou um abraço para vocês. Antes de entrar na próxima notícia, deixa eu trazer uma rápida introdução aqui. Gente, esse cara feliz que vocês estão vendo sou eu, obviamente, né? Cara, eu nunca consigo sair bem em foto, mas quando precisou, eu saí legal. Mas eu me achei, sei lá, eu geralmente não consigo sorrir direito. O importante é, esse cara ao meu lado é Paco Roca, vocês devem conhecer, um dos maiores nomes dos quadrinhos da atualidade. E não, eu não fui até a Espanha encontrar o Paco. Na verdade, eu dei uma sorte surreal. Gente, eu fui visitar, acho que foi o Uruguai ou foi a Argentina? Não foi a Argentina. Estava na Argentina, tipo, num final de semana, que era feriadão, eu peguei o ônibus e fui pra lá com a minha namorada, e deu uma sorte absurda, que o Paco Roca tava num evento na semana anterior, e ele tava no consulado da Espanha da Argentina, dando uma palestra. Eu aproveitei para pegar um rabisco do Rugas, que é um quadrinho que eu levo muito no coração, assim, já dei de presente para minha mãe, né, eu sou muito fã, né, é um quadrinho sobre Alzheimer. Como vocês notaram, então, eu bati um papo muito legal com o Paco Roca, foi muito divertido, e a boa notícia é que você do outro lado, principalmente quem mora ali em São Paulo, região, também vai conversar com essa lenda do quadrinho mundial, porque o Paco, ele vai fazer parte da programação da Virada Nerd 2025. Vai rolar um bate-papo online com o autor. Vocês têm noção que a gente está falando de um evento gratuito, que tem quadrinho grátis, tem Paco Roca, tem muitas editoras, inclusive, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem Taverna do Rei, J Braga, New Order, New Pop, Conrad, JBC, Baú das HQs. Aqui, claro, eu só tô mostrando as editoras, né? Mas tem outras atrações, tem Beco dos Artistas. A Virada Nerd acontece nos dias 22 e 23 de novembro. Eu estarei por lá no Colégio Marista Arquidiocesano, que até o final da divulgação desse evento eu aprendo a falar o nome do colégio. Vini, mas eu não moro perto de São Paulo, eu não tenho como ir, o que exatamente eu faço? Primeiro, mantenha calma. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde tu pode acessar
todas as comic shops, né, ao redor do Brasil que fazem parte da Virada Nerd, né? Não é um evento exclusivo de São Paulo. Sim, o centro de tudo, né, vai ser no Colégio Marista Arquidiocesano nos dias 22 e 23, porém o evento acontece pelo Brasil inteiro. Agora a gente vai para duas rapidinhas envolvendo a editora Mitos. Essa semana o Igor fez uma live para comentar os lançamentos, pré-vendas, etc. Inclusive, tá? Atenção, tem um cupom disponível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas só fazendo aquele jabá clássico, né? Você pode entrar nos grupos, eu estou divulgando ali todas as promos da Mitos. Gente, com esse cupom dá para pegar a Hellboy com 50%. Tipo, os 4 volumes cronológicos de Hellboy com 50%. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vocês sabem Dylan Dog Omnibus, aquela coleção cronológica da Mitos que publica o Dylan Dog desde o começo, tipo de 6 em 6 edições? Então, atualmente essa coleção está no volume 4, que inclusive recupera um clássico do Dylan Dog, que é o Memórias do Invisível. Esse é um gibizão, tá? Forte recomendação. Essa coleção, a partir de 2026, ela passa a ser trimestral, ou seja, teremos 4 ônibus de Dylan Dog em 2026. E a mesma coisa acontece com o Juiz Dredd, vocês devem ter visto o Dredd na thumb desse vídeo. A coleção Casos Completos da Mitos, que curiosamente também está no volume 6, vai ser trimestral, ou seja, teremos mais 4 volumes em 2026, o que nos leva ao 10º volume no ano que vem. Galera, eu tô meio emocionado aqui. Eu não acredito nisso. 2026 vai ser nos Estados Unidos um livro chamado Behind the Panels of the Secret Wars. Lembrando, não são as guerras secretas dos anos 80, né? As guerras secretas clássicas. Não, são as guerras secretas de 2015, lá do Esad Ribic, com Jonathan Hickman. Cara, eu sou apaixonado por esse evento. Tipo, se vocês pesquisarem aqui no Dois Quadrinhos, em 2015, 2016 na verdade, né, quando saiu no Brasil, teve muito vídeo sobre as Guerras Secretas. Tipo, guia de leitura dos Vingadores, o que você precisa saber para entender as Guerras Secretas. Eu acho que já dá para chamar de um clássico moderno, até porque tá ganhando um livro lá fora. Pelo que eu entendi, esse livro vai ter um pouco de ilustração e um pouco de texto, né, mostrando aí as reuniões da Marvel, né, com os artistas. Detalhe importante que não é um livro publicado pela Marvel. Na verdade, a editora é Pan Universal Galactic Worldwide, que inclusive promete toda uma linha, né, de livros exatamente como esse, que na verdade são livros que a gente geralmente vê para o cinema, agora eles vão se focar nos quadrinhos da Marvel. Nesse momento eu tô mentalmente fazendo assim pra tela aqui com o meu dinheiro, porque, cara, eu preciso encontrar o link de pré-venda disso, porque eu quero, tá? Eu quero. Pra terminar, vocês pararam pra pensar que nos últimos dias a gente entrou meio que numa temporada de premiações, porque, galera, em 10 dias nós tivemos o resultado de 3 prêmios de quadrinhos, não prêmios de quadrinhos, né, mas prêmios que envolvem quadrinhos no Brasil. Então vem comigo. Bom, primeiro tem um que eu já comentei no canal, que é o Prêmio Jabuti, né? O vencedor foi o Orlandelli, quadrinho que eu já comentei aqui no canal, foi um dos grandes lançamentos da CCXP do ano passado, é maravilhoso, tente dar uma lida. Quer dizer, né, gente, tente dar uma lida. Tipo, o livro é o vencedor do Prêmio Jabuti. Eu acho que, pô, no mínimo merece a tua atenção. Mas o detalhe é que sim, o Velho Smith ganhou a categoria Histórias em Quadrinhos. Então, a Braba, né, antologia brasileira de quadrinhos, publicada tanto pela Mino aqui no Brasil, quanto pela Fantagraphics lá nos Estados Unidos, venceu o Jabuti na categoria Melhor Publicação Estrangeira. Não, peraí. A antologia ganhou a categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que até então nunca tinha dado, né? O Jabuti nunca tinha dado esse prêmio para um quadrinho. Mas como eu falei antes, né, o Jabuti já tinha sido comentado aqui no Dois Quadrinhos, mas especificamente essa semana saíram os vencedores da 37ª edição do Troféu HQ Mix, né, o nosso principal prêmio voltado para as histórias em quadrinhos. Gente, o grande vencedor foi Quando Nasce a Autoestima, publicado pela Trem Fantasma, da Regiane Brás com o Jefferson Costa. Vocês têm noção que eles levaram 5 categorias do Jabuti, eles ganharam praticamente todas as que eles participaram. E, gente, de novo, né, a mesma coisa que eu falei lá pro Jabuti, é um baita quadrinho, você tem que dar uma lida enquanto nasce a autoestima. É um quadrinho poderosíssimo, com um final emocionante. Tanto o roteiro quanto os desenhos são maravilhosos. Não é à toa que os autores, inclusive, né, ganharam as respectivas categorias. Né? O Jefferson ganhou como melhor desenhista e a Regi Brás como melhor roteirista. Quem levou a editora do ano foi a Brasa, inclusive o MPQ, né, o Música Popular em Quadrinhos, também foi premiado. Assim, quando eu digo foi premiado, é modo de dizer, né, a premiação em si acontece no dia 10, né, depois da CCXP,
no Sesc em São Paulo, mas meio que eles já anunciaram quem são exatamente os vencedores. Aí para terminar, outro destaque do prêmio é Onde Habita o Medo, da Thay com o Neil, que venceu 3 categorias do HQ Mix. Eu falei para terminar, não acabou nada. Ainda temos que falar sobre Eternauta, que levou 2 prêmios, né? Publicação da Pipoca e Nanquim, melhor publicação de clássico e edição especial estrangeira. Galera, todas essas HQs que eu comentei, né, tanto do Jabuti quanto do HQ Mix, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? Os quadrinhos independentes, eu vou procurar achar onde exatamente dá para comprar, e aí você pode clicar aqui embaixo. Vocês lembram que eu falei que eram 3 prêmios ao todo, né? Pois então, também essa semana saiu o resultado do prêmio da Biblioteca Nacional, que não é um prêmio tão comentado ainda, porque né, ele está no 2º ano de existência, mas o grande vencedor foi também, né, assim como o HQ Mix, o Quando Nasce a Autoestima. E aí o 2º lugar ficou para Luanda no Terreiro e o 3º para Filosofia do Mamilo. Só que um detalhe legal é o seguinte, dos 3 prêmios que eu citei nesse programinha, o único que paga o vencedor é o prêmio da Biblioteca Nacional, que oferece 30 mil reais para o grande vencedor. Galera, tá acabando mais uma edição desse programinha. Lembra de entrar nos grupos aqui embaixo. Black Friday tá chegando. Lembra de apertar no botão do like. Mas principalmente, lembra de investir no teu futuro, tá? É isso. Valeu, valeu. Cara, se você vê mais loucuras como essa, por favor, mande pro meu privado. Obrigado, Alexandre, do Estado de Banca, que me enviou, porque, cara, isso aqui faz o meu dia, cara. É genial.